Graças e paz, queridos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui gravando nosso núcleo familiar, né? Um núcleo familiar diferente, um núcleo familiar, né? Online, né? Devido à nossa necessidade no momento, né? E eu queria discorrer sobre um assunto que eu penso que seja muito interessante, que é o papel da igreja. Mas antes disso, vamos orar. Senhor Deus e Pai, Senhor, te agradecemos pela oportunidade, Senhor, que nos concede de podermos estudar um pouco a Tua Palavra, Senhor. Deus, te pedimos, Pai, que guarde a cada um daqueles que estejam ouvindo, Pai amado. Senhor amado, que o Teu Santo Espírito possa iluminar o coração e a mente de cada um, Senhor, para que nós possamos chegar a um entendimento e ouvir aquilo que a Tua Palavra tem a nos dizer nessa noite. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto ou o estudo dessa noite que eu gostaria de trazer para os irmãos é o papel da igreja. O tema diz o seguinte, né? O tema: a igreja deve ser aquilo que ela é no plano de Deus, uma multidão de pessoas que permanecem fiéis a Deus, que o glorificam agora e na eternidade. O texto inicial, ele fala para nós em Apocalipse capítulo 7, versículos do 9 ao 10. Apocalipse 7, do 9 ao 10, diz o seguinte: depois dessas coisas olhei e eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e em presença do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos. E clamavam com grande voz: salvação ao nosso Deus, que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro. Bom, queridos, esse trecho da Palavra de Deus mostra uma cena muito interessante, mostra da igreja glorificada, a igreja já no seu final, uma igreja que passa pela terra, uma igreja que vence, uma igreja que não é aquela que nós entendemos das paredes, né, ou que muitas pessoas entendem que são as paredes, que são tijolos, porque a igreja verdadeira somos eu e você, nós somos a igreja de Cristo. E Apocalipse vai trazer para nós o entendimento de como as coisas serão, como elas vão acontecer e como elas ficarão. Já a igreja glorificada, já a igreja entrando num repouso, num descanso que foi prometido pelo Senhor. Mas qual é o papel da igreja? Eu queria que você fizesse uma pausa nesse momento. Nós não teremos muito tempo nesse vídeo, mas eu gostaria que você fizesse uma pausa e você refletisse nesse momento. Qual é o papel da igreja? Quando eu pergunto qual é o papel da igreja, eu pergunto qual é o meu papel em toda essa história. O nosso estudo diz o seguinte: o objetivo final da igreja é estar no lar junto ao Pai, entrar no reino de Deus, glorificando o seu nome. A igreja deve ser aquilo que ela é no plano de Deus, uma multidão de pessoas que permanecem fiéis a Deus, que o glorificam agora e na eternidade. Quando isso for alcançado, então ela terá sido transformada de uma atribulada e atormentada igreja de nossos dias na igreja triunfante e jubilosa da eternidade. Olha que contraste nós vemos nesse texto. Ele diz para nós que nós devemos glorificar o Senhor agora e na eternidade. Não importa as circunstâncias, não importa o momento, nós devemos glorificar o Senhor agora e na eternidade. Na eternidade será fácil, simples, porque estaremos nos deleitando com o Senhor. Mas hoje as coisas não são tão simples assim ou tão fáceis desse jeito. Eu queria que você meditasse mais uma vez. Essa é a proposta desse nosso estudo. Você tem dado glórias a Deus por tudo aquilo que está acontecendo? Porque o Senhor é aquele que guarda os seus. O Senhor é aquele que toma você pela tua mão e Ele te conduz até onde você deve ir. E o Senhor te mostra exatamente aquilo que você deve fazer. E se Ele faz assim, e se nem sempre as coisas estão tão bem como nós gostaríamos que estivesse,
nós assim mesmo devemos glorificar o Senhor, porque a palavra de Deus fala: em tudo dai graças, dar graças a Deus, glorificar o nome de Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, porque a sua soberania, saber o que vai acontecer, conhecer a cada um de nós, conhecer a tudo, dá o entendimento para cada um de nós que Deus sempre faz a coisa certa. Seria como alguém que soubesse o resultado de alguma coisa para que pudesse tomar a medida cabível. Se eu sei que ir pela rua direita me trará um terreno plano, é por ela que eu vou. Sei como ela já está antes mesmo de eu entrar. E se eu sei que pela rua esquerda a rua é esburacada, eu não vou por ela, se as duas me levam a algum lugar. Então eu preciso decidir qual é a melhor rua, mas Deus já sabe todas as coisas. Antes de você entrar, antes dele, se fosse o caso, ele já saberia qual é a rua. Então Deus sabe o que é melhor para nós, porque Ele conhece os tempos, Ele é Senhor dos tempos. É interessante que Deus ele não está na linha do tempo, ele está fora da linha do tempo e ele consegue enxergar tudo o que acontece nele. Tá? No entanto, nosso estudo ainda fala, ainda estamos vivendo na época da igreja atormentada. Ela foi convocada para edificar o reino de Deus, chamando pessoas de todas as línguas e nações para aceitarem a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Pense comigo, né? A palavra vai falar: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos, ganhai almas, seja em qualquer nação, em qualquer língua. Pense comigo, não há melhor pregação que você possa fazer do que a tua própria vida. E mesmo que as coisas possam parecer não estar tão fáceis assim, se você glorifica o nome de Deus, as pessoas vão querer saber, mas como é que essa pessoa ainda assim glorifica o nome desse Deus? Esse Deus deve ter alguma coisa, algum diferencial. É o momento de você pregar a palavra de Deus. Então pregue com a sua vida. Pare para pensar, qual tem sido a sua atitude? A sua atitude tem sido de pregar o nome do Senhor da maneira que você vive? Ou o seu testemunho não tem sido tão bom assim? Porque esse é o papel da igreja. O papel da igreja é falar de Cristo. O papel de igreja é falar de Cristo ainda que você não utilize as palavras para dizer. Porque o seu comportamento, certamente, ele será muito mais interessante do que qualquer palavra. Aí o texto ainda vai dizer para nós: no entanto, ainda estamos vivendo na época da igreja atormentada. Ela foi convocada para edificar o reino de Deus, chamando pessoas de todas as línguas, nações, para aceitarem a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Somente depois disso, que o número de eleitos entre judeus e gentios estiver completo, é que o Senhor virá em poder e majestade para levar a sua igreja ao seu reino celestial. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Veja que a igreja ainda vai sofrer, né? Nós, como servos de Cristo, sofreremos. Mas saiba que todo sofrimento acompanhado, consolado, estando junto e sabendo da certeza da vitória depois, é muito interessante para nós, né? Situações que são do meio em que nós vivemos, pessoas que pensam diferente de nós, tudo isso vem junto com essa situação que nós temos vivenciado. Então, queridos, podemos sofrer, mas se Cristo estiver conosco, certamente obteremos a vitória. Por isso, estejamos ativos, trabalhando para o Senhor enquanto é dia, pois virá a noite em que ninguém poderá trabalhar. Façamos o questionamento: a quem eu poderia hoje apresentar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Lembre-se disso. A quem eu poderia convidar para vir a uma reunião da igreja assim que as igrejas nós estivermos voltando a funcionar, ou até mesmo quando nós pudermos ter um contato mais íntimo, porque nós somos a igreja? Com qual desses convidados nós nos encontraremos novamente no céu? Isso também é importantíssimo. Que o Senhor possa nos abençoar com esta palavra, que nós venhamos a entender o real propósito de pregarmos o Senhor com a nossa vida. Glorifique a Deus pregando a palavra com a tua vida. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. Oremos. Pai amado, Pai bendito, te agradecemos, Senhor, por termos estudado a tua palavra, Senhor. Por, Senhor amado, trazemos aqui questionamentos, Pai, que são muito importantes, Senhor. Deus,
Cuide de cada um daqueles que ouviram a sua palavra, Pai. Toma-os em tuas mãos. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero deixar também esse canal aberto para você que teve alguma dúvida no estudo que nós estamos transmitindo, né? Nós estamos gravando. Se você tiver alguma dúvida, mande, entre em contato conosco e pergunte, que nós estaremos esclarecendo qualquer que seja ela. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Uma boa noite.